Vem, Senhor, precioso Espírito Santo, que automaticamente ao ouvir todos sejam envolvidos na mesma atmosfera. Pai, eu preciso da tua dicção aqui. Oh, Pai nosso, que estás no céu, vem fluir teu Espírito. Amém. Amém. Precioso Espírito Santo, eu queria ter a capacidade de expressar para os teus filhos tudo. Araí eu sou o que é fácil. Tudo que o Senhor é para mim, tudo que o Senhor construiu durante esses anos. Oh, Pai, eu gostaria tanto de expressar aquilo que está no seu coração. Preciso de dicção, Pai. Acima da dicção, preciso da tua unção. Porque acima da eloquência humana, a unção do Senhor prevalece. Oh, yeah. Então vem descer, Espírito que é santo, te dou boas-vindas, revela tua glória, revela tua beleza. A pessoa do Espírito Santo é muito simples. É simples e humilde demais. O Espírito Santo não força muito a barra conosco. Ele só se aproxima de fato de um ambiente onde ele é querido de verdade, sabe? Ai, meu Deus, tem tanta coisa aqui. Pai, eu preciso do Senhor Espírito Santo. Embora eu o chame de Senhor, embora eu o chame de Pai, embora eu o chame de uma porção de coisas, porque me falta palavra para expressar o que ele de fato tem sido. Ele tem sido tudo na minha vida durante esses últimos anos. Não foi ninguém a não ser ele que me curou dos meus complexos, dos complexos mais terríveis que eu já havia acumulado durante toda a minha infância. Ele me fez voltar a sorrir de verdade, me fez voltar a acreditar em Deus. Espírito Santo, deixa eu falar sobre o Senhor hoje. Deixa eu falar unicamente sobre o Senhor hoje. Essa pessoa tão bendita que parece estar escondida por detrás dos textos da Bíblia. Essa pessoa tão discreta, que trabalha tanto por detrás da cortina da visão. O valor dele está exatamente nisso, em não querer se aparecer muito, em não querer deixar evidente as suas obras. Ele prefere muito mais com que os homens consigam percebê-lo. Durante muitos anos, em toda a história, os homens não foram capazes de perceber alguém tão meigo, tão doce, trabalhando por detrás de todas as histórias. Alguém que fez com que a terra estivesse alinhada para a chegada do Filho de Deus. E no momento que Jesus ele chega, ele nasce, é um momento de maior expectativa da pessoa do Espírito Santo.
o Espírito Santo, que eu tô tendo a preciosa graça de perceber ele aqui comigo agora mesmo. Um dos momentos mais felizes dele. Estou dizendo para você não porque eu estudei isso, me entendam pelo amor de Jesus. É porque ele me compartilhou isso. Ele me dizendo que os momentos de mais felicidade dele durante todo esse tempo foi o momento que Jesus, ele nasceu. Onde o verbo, o Logos, se tornou rema. Porque Jesus é simplesmente o caminho, a preparação para que o Espírito Santo pudesse agora não mais ficar por detrás da cortina da história, mas para que ele pudesse se manifestar aos homens e para que os homens entendessem ele. O Espírito Santo, que é fácil. Ele precisava de alguém visível, tangível, palpável, alguém que os homens conseguissem ver, visualizar, para que essa pessoa pudesse expressar para os homens fisicamente, gesticulando com a sua vida, com os seus atos, com as suas palavras, com o seu temperamento, com a sua doçura, quem era o Espírito Santo e como ele age. Essa pessoa é nada mais além de não ser Jesus. Jesus, orava sévia. Quero que você entenda algo. João é o preparador do caminho para Jesus. Jesus é o preparador do caminho para a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o preparador do caminho para a pessoa do Pai. Eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor. Tu és precioso demais. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua. O Espírito. Oh Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Fique à vontade no nosso meio. Senhor Deus, eu quero ter a oportunidade, debaixo dessa dimensão, em falar muito em pouco tempo aqui para os teus filhos. Amados, chega um tempo no relacionamento com Deus. Quando eu digo relacionamento, é aquilo que você construiu. Relacionamento é algo construído ao longo dos anos. Relacionamento se torna mais intenso quando você supera as vontades de desistir do relacionamento. Porque vontade de desistir todo mundo que começa no relacionamento tem. Porém, chega um certo momento no relacionamento que você não tem mais vontade de desistir porque ele te agarra ao tal ponto. Que assaio. Por exemplo, agora mesmo eu estou aqui na sala de casa. Nessa madrugada estou sentado no chão aqui com a minha Bíblia aberta, as luzes apagadas. Eu estava conversando com ele. Eu estava falando, Espírito Santo, quantas vezes eu te perdi de vista ao longo desses anos todos, cara. Depois de ter vivido tanta coisa com o Senhor, eu ainda consegui perder o Senhor de vista por semanas, por meses. O Espírito Santo, o Senhor é tão discreto, o Senhor é tão meigo, tão delicado, o Senhor fala tão pouco. Quando eu digo fala tão pouco, é porque ele sussurra.
Ele é aquele tipo de pessoa que fala, mas ele fala através de gestos, de expressões. Ele quer que você tenha sensibilidade suficiente para que ele não precise ficar gritando com você o tempo todo, ficar dando sinais no seu corpo físico, com sensações o tempo todo. Ele quer que você seja sensível o suficiente para percebê-lo. Ele está falando a todo o momento. Mas quando eu disse, Senhor, o Senhor fala tão pouco, é porque se você perder um pouco o fio da meada, você simplesmente não ouve ele mais. Ele não vai fazer questão de gritar, porque ele é humilde, ele é dócil, ele é educado. Ele é muito educado, ele sabe se portar, ele sabe quando chegar, ele sabe como chegar. E cara, que fúria. Eu falei, Deus, quanto tempo eu já perdi, quanto tempo eu já passei, Pai. E eu estou dizendo com a pessoa do Espírito Santo, porque eu chamo ele de Pai. Quanto tempo, ai meu Deus, me destrava em nome de Jesus. Quanto tempo, às vezes eu me esqueço do Senhor. Às vezes eu simplesmente me desconecto e quando eu vou ver já passou horas. E hoje eu estava conversando isso com ele. Eu falei, Espírito Santo, porque eu sou muito sincero com ele. E uma das coisas que eu aprendi durante esses anos todos é que o negócio que não funciona com ele é ficar fingindo ser algo que você não é. É você falar algo com a sua boca que o seu coração não está falando. É o que essa geração tem feito, é cantado músicas profundas, só que com o coração raso. Então você ouve letras profundas que não surgem efeito, não tocam no coração. Você fala, uau, como essa música ela é profunda, mas quem está cantando não conhece nem 1% da profundidade daquela música porque não tem coragem de viver aquilo. Então não adianta você falar algo com ele que o seu coração não está emanando aquilo, entende? O Espírito Santo ele prefere ouvir poucas palavras da sua boca, mas muitas palavras do seu coração. O relacionamento com ele não é ficar de blá 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 muito. O relacionamento com ele é de você estar com seu coração alinhado ao ponto de estar sempre o desejando, estar sempre inclinando para ele no propósito que ele gosta. Quando eu digo o propósito que ele gosta é no caráter dele, é na doçura dele, é no temperamento dele, na meiguice dele, nem sei se existe essa palavra. É de você de fato querer estar perto dele. Quando você quer estar perto dele, você começa a abrir possibilidades no seu espírito para conseguir perceber ele. Porque você não consegue perceber aquele que você não deseja. É por isso que você passa horas e horas e horas e não consegue. Você simplesmente se desconecta na sua vida, você se perde na loucura. Porque na verdade você quer aquilo que ele pode usufruir para você. E com tudo isso, eu olhando isso para dentro de mim, eu falei com ele, Espírito Santo, Yesurika, Amantua Shekina, sobre nós, e Amantua, Antua glória sobre nós. Tu és santo, és lindo, delicado. Eu disse, Espírito Santo, eu na verdade, eu não quero o Senhor. Na verdade, eu quero me conectar aqui com o sobrenatural. Eu quero estar debaixo de uma atmosfera aqui, para que eu possa conseguir servir. Eu falei com muita sinceridade isso, vocês vão estranhar. Mas é impossível meu coração ser alinhado se eu não mostrar os ranços que estão nele para a pessoa do Pai. Eu disse, eu só quero usufruir dessa atmosfera aqui para que eu consiga servir às pessoas, seja gravando áudio, seja ministrando, seja impondo as mãos e tendo resultados da unção. Eu não quero o Senhor, eu quero isso. E Espírito Santo, eu me sinto muito mal em te falar isso, mas é de fato que o meu coração tá. Eu não queria que fosse assim, mas o meu coração, ele tá assim.
Eu percebi que ao longo de muitos anos eu fui me perdendo nisso. E a gente se perde com muita facilidade nisso. Você confunde em ser ungido, em operar no sobrenatural, a ministrar e as pessoas receberem algo. E de fato estar com Ele. De fato estar em um relacionamento de verdade com Ele. O relacionamento não tem nada a ver com usufruir das atmosferas ou de presenças ou de dimensões espirituais que Ele promove. O relacionamento de verdade é quando isso tudo fica insignificante, quando tudo que você quer, deseja é estar com Ele, é ouvir a voz dEle, é passar momentos calados a fio na madrugada, no silêncio, no escuro, no frio, no chão, chorando em lágrimas por causa dEle, porque você quer estar com Ele. Nós nos perdemos e muitos ministros se perdem nos dons, porque depois que Ele entrega as ferramentas para os homens viram as costas para Ele e agora passam a se apegar nas ferramentas dEle. Então eu falei isso para ele agora há pouco tempo. Ele me disse assim: olha, você não quer ficar comigo, mas eu não te largo mais. Cara, isso me constrangeu muito. Eu tô grudado em você. Nesse momento que ele disse isso, eu tive uma visão no espírito de alguém me abraçando, mas me abraçando como que o meu filho, quando ele me abraça e gruda em mim e não quer mais soltar, mas que eu empurre ele de brincadeira e fala: me larga, filho. E eu vi o Espírito Santo me abraçando e ele disse: olha, meu filho, no nível que nós chegamos, eu não te largo mais. Você não quer ficar comigo, mas eu quero ficar com você. Isso me levou aos prantos, sabe? Isso me levou a querer voltar para a verdadeira essência de quem Ele é. Isso me levou a me constranger muito. E eu vi que ele fez aquilo não porque ele estava forçando, mas era porque o método que ele tinha de me constranger agora mesmo. Eu posso ver ele sorrindo pra mim enquanto eu falo isso com vocês. Por favor, não entristeçam ele. Muitas pessoas estão pensando que estão o agradando por estarem operando debaixo da unção dele, mas ao mesmo proporção que ele ri, o coração dele está triste. Ao mesmo momento que ele está sorrindo, porque ele gosta de estar conosco, em momentos conosco, o coração dele está triste, chorando, porque homens têm se apropriado dele até descobrir algo que ele pode mostrar, e depois que eles descobrem, ou seja, pegam as ferramentas, simplesmente o desprezam. É aquele cara que insiste com a mulher até conseguir o sexo com ela, depois nunca mais olha para o rosto dela. Oh, precioso Espírito Santo. Senhor Deus, não deixa minha alma falar nada aqui hoje. Espírito Santo, entrega a minha língua para Ti. Eu abro a minha boca, mas as palavras são Suas. Eu estou vazio aqui, eu não sei o que falar, o que ministrar. Eu não sei por onde começar. Sim, Senhor. Como eu havia dito, sim, Ele quer nesse volume aqui. Ele quer o volume do fundo nesse tom. Eu tentei abaixar porque eu estou pensando que vai ficar um pouco alto aí, mas Ele quer assim. Jesus veio preparar o caminho para ele. Porém, o Espírito Santo sempre havia estado com Jesus desde o nascimento. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre Maria. A sombra do Altíssimo a cobriu. Eu acho muito precioso no Espírito Santo é que ele se expôs em um certo período para a humanidade. Sempre agora ele vai estar meio que escondido.
Isaías 45, se não me engano, 15 ou 15:45, algo assim. Tá na Bíblia. Diz assim: verdadeiramente tu és Deus que te ocultas. Verdadeiramente tu és Deus que te escondes. O precioso Espírito se expôs até Gênesis 6. Ele insistiu com o ser humano, porém o ser humano somente o feriu, somente o machucou. A Bíblia diz que não contenderá mais o meu espírito com o homem. Oh, Jesus. Eu tô com o texto aberto em Mateus 3. A fitinha azul, Bíblia, não vou esquecer não. O Espírito Santo não deixa eu esquecer não. Mas eu queria ler esse texto aqui com vocês. Porque se nós vemos um Espírito Santo escondido, é porque tudo teve um início, houve um trauma, houve um choque entre a pessoa tão meiga, a pessoa mais doce de todas e a própria humanidade. Quando eu digo a pessoa do Espírito Santo, eu não estou dizendo de uma pomba, não estou dizendo de um vento, de algum aspecto espiritual, ou de um espectro, melhor dizendo. Eu estou dizendo de uma pessoa que esteve na Terra nos momentos de maior escuridão dela. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. A primeira coisa que eu aprendo é que o Espírito Santo se movia no escuro. A essência dele é essa. A essência dele é de se esconder. E ele se esconde não é porque ele não quer se manifestar, é porque as partes vitais de todo ser humano ficam dentro, não ficam fora. Os órgãos mais vitais que vão nos permitir e mais sensíveis não ficam do lado de fora, ficam do lado de dentro, ficam escondidos. O Espírito Santo é o órgão vital de Deus, Pai. O Espírito Santo é a vida de Deus, Pai. Por isso ele sempre vai se esconder. Por isso ele sempre vai estar meio por detrás. É porque é muito sensível. E as partes sensíveis do corpo são todas cobertas. Os seus órgãos genitais têm camadas que o cobrem, porque são áreas extremamente sensíveis. Os seus olhos, eles se fecham, se cobrem, porque são áreas sensíveis. O seu coração está coberto, porque são áreas sensíveis. O véu que nos foi apresentado em Moisés não é o véu para esconder Deus de nós. É o véu que vai permitir com que as áreas sensíveis de Deus sejam mostradas somente para pessoas tão sensíveis o quanto. É por isso que a pessoa do Espírito Santo, embora ele queira se manifestar, ele não pode lidar com pessoas duras, grotescas, homens e mulheres que são como ogros, homens que são como pedras. E por mais que você diga que não, por mais que você chore, você é bruto, você não consegue perceber o quão sensível isso se trata. E outra coisa que eu aprendo com a pessoa do Espírito Santo, entendam que eu não programei nada disso. Nada que eu vou falar aqui foi algo que eu programei. E nenhuma revelação é uma revelação, ou seja, algo que eu estou dizendo aqui, seja algo que eu já tinha estudado antes. Literalmente, que eu quero que você entenda que eu estou tentando me render ao máximo aqui para Ele, para que a minha voz se torne a voz dele para você. Embora eu vou falar como eu, Iago, no seu espírito você vai interpretar como eu, Espírito Santo, que está falando com você nesse exato momento. Amém? No precioso nome de Jesus. Ele sabe os seus meios. E outra coisa é que eu vejo que a terra estava sem forma e o Espírito ainda estava se movendo.
nos momentos de maior escuridão, de deformidade da nossa vida, nos momentos de angústia, nos momentos de pecado, nos momentos que ninguém mais estiver do nosso lado, nos momentos que a nossa alma estiver nos sufocando em águas agitadas, no momento que a gente estiver no fundo do poço, quem vai estar lá vai ser Ele, o Espírito Santo. Ele vai estar sempre se movendo nessas situações. Não importa o quão vazia a terra esteja, Ele está se movendo. Isso é uma peculiaridade dele, porque ele não é religioso. É uma peculiaridade dele, é porque quando todo mundo te desamparar, quem vai estar do seu lado vai ser Ele. Entende? Ele se movia. Outra coisa que eu aprendo com ele é porque ele sempre está se movimentando. E os movimentos dele sobre a face das águas são doces, são belos. E quando ele se movimenta, ondas são geradas. Imagine naquela escuridão, porque a palavra espírito é ruach. Ruach é vento, é ar, é alento, é sopro. Porque sopro e ar fala de liberdade. A essência de Deus é a liberdade. Deus não criou nenhum ser estático, estético, robôs. Anjos têm liberdade para se rebelar até hoje. Homens têm liberdade para se rebelar até hoje. Deus não trabalha com pessoas que não são livres para estarem com Ele por livre e espontânea vontade, porque querem. A essência de Deus, ou Espírito Santo, é a própria liberdade. Por isso que o texto diz: aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ele é a própria liberdade, como um vento que ninguém pode trancar, ninguém pode prender. Ele é assim. Então imagine aquele vento escoando sobre a face das águas de forma sorrateira e provocando pequenas ondas. Era lindo demais o barulho das águas acompanhando ele. Obrigado, Espírito Santo. Eu já tive o privilégio de adentrar dentro dele e perscrutar algumas coisas como essa que a Bíblia narra, que ele se movia sobre a face das águas. É por isso que as pessoas que são cheias dele operam a mesma coisa que ele operava. Foi por isso que um dos grandes sinais que Jesus deu foi se mover por cima das águas. Porque Jesus vivia num relacionamento tão íntimo, tão conectado, tão intenso, tão unissolo, tão único com a pessoa do Espírito Santo, que ele reproduziu para que os homens pudessem ver nele a pessoa do Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. O interessante é que quando a gente começa a se relacionar com ele, ele começa a manifestar o caráter dele em nós, começa a manifestar coisas que são essências dele em nós, atos dele em nós, simplesmente para que os homens, através de nós, através de uma figura tangível, visível, consigam perceber o quanto ele é doce, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é meigo, o quanto ele é sensacional. Pois bem, nós já conhecemos toda a história. Deus vai tentar se relacionar com o homem, e o ponto de início de todo o relacionamento de Deus com a raça humana é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai fazer a voz de Deus se tornar real, ou melhor, o Espírito Santo é a própria voz de Deus. Todo ser humano, quando ele fala, ele tira ar, tira ruach, tira espírito dos pulmões, os espíritos o vento que sai dos pulmões vibram as nossas cordas vocais e saem em forma de voz. Quando o Pai fala, é o ar, é o Espírito fluindo. Foi por isso que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. O Espírito Santo é a própria voz de Deus para nós. Sem o Espírito Santo era impossível ouvirmos a voz de Deus Pai, ouvirmos a voz do Filho. Então, o primeiro ponto de acesso de Deus com os homens sempre será por intermédio dele,
o Espírito Santo. Às vezes você está conversando diretamente com Deus Pai. Isso é tão real porque isso é um mistério. Eu estou conversando com Deus Pai. Porém, na mentalidade fraca, rasa, humana, nós pensamos, estou conversando com Deus Pai e a pessoa do Espírito Santo não está aqui, ela está em outro lugar. Não. Você está conversando com Deus Pai através do Espírito Santo. Mas o fato de ser através dele não torna o Pai menos real, ou não torna aquilo uma imagem como de um holograma. Não, é tão real quanto, porque os dois são um só. Obrigado, Jesus. É literalmente a pessoa tangível do Pai ali. Só que pelo fato dele estar se relacionando com você, ali está o Espírito Santo junto, tornando tudo aquilo real e possível. Porém, os homens, eles sempre amaram mais as trevas do que a luz, infelizmente. Então nós chegamos em Gênesis 6. Antes de Gênesis 6, nós temos homens que andaram com Deus, e o termo andar com Deus, por exemplo, o termo que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não é o termo andar de dar passos físicos. O termo hebraico é halak. Halak quer dizer andar de forma familiar, andar para cima e andar para baixo, ou seja, Enoque andou com Deus tanto em dimensões, em esferas na terra, quanto em esferas superiores nos céus. Enoque mesmo, a Bíblia diz que ele viu o dia de Jesus. Como ele viu isso? Ele testemunhou muitas coisas no relacionamento que ele teve nessa andança com Deus. Porém, esse andar com Deus é um andar de relacionamento, é um andar de estar sempre perto, é um andar de não acompanhar simplesmente os passos dos pés, mas de acompanhar o entendimento da mente, de acompanhar os princípios do coração. Andou com Deus é que da forma que o coração de Deus batia, a forma que ele pensava, aquilo que ele emanava, foi a mesma coisa que foi gerada dentro do coração desse homem, que a Bíblia diz que Deus o tomou e não se viu mais, Enoque. Porém, quando a Bíblia chega no capítulo 6, nós vamos ver Deus se relacionando a partir desse capítulo com os seres humanos de forma um pouco mais diferente. E olha o texto como que a Bíblia diz. Esse foi um dos textos que mais me marcaram em toda a minha infância. Em todos os momentos que eu queria descobrir ele, esse texto ele me chocou muito. Gênesis 6:1 diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, disse Deus Pai: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O termo que a gente tem que frisar bastante é contenderá. Nesses dias, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, para ele conseguir estar perto de alguém, o Espírito Santo, és bem-vindo, era meio que uma contenda, era meio que uma briga, era meio que uma rincha, porque o ser humano é tão duro que ele não consegue perceber essa pessoa tão bendita assim. E eu quero lhe falar algo: o Espírito Santo não gosta de contender com ninguém, não gosta de ficar forçando a barra com ninguém, sabe? Quero mostrar para vocês um texto aqui. Se eu achar, achei. Ok. O Espírito Santo,
Entenda algo, ele é tão doce, tão meigo, tão sensível, que isso não faz parte da natureza dele. Foi por isso que depois de Gênesis 6 as coisas começaram a mudar. Nós temos um relato no livro de Isaías, capítulo 63, verso 10, sobre algo que aconteceu no deserto. No deserto, quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, e agora eles estão na península do Sinai, e aquele povo duro de coração, aquele povo, inclusive Moisés, não era tão alinhado assim para conhecer a pessoa do Espírito Santo da forma meiga que ele é. Há tanta verdade disso, é que nem Elias estava pronto. Aqueles homens, me perdoam se vai soar meio como heresia, mas se você prestar bastante atenção, você vai compreender. Aqueles homens conseguiam ouvir o barulho da voz de Deus, os trovões, o chofar, os terremotos. Aqueles homens não tinham ainda a condição interna, no meio de um silêncio, ouvir a voz de Deus como nós temos a condição de ouvir hoje. Percebe? Por exemplo, o próprio Elias, ele pensa que Deus vai vir no fogo, no terremoto, no vento. Porém, uma voz suave veio. O termo em textos originais era que uma voz incomum, suave. Elias não estava pronto para aquela voz. Elias foi atraído pelaquela voz porque o vento vem e ele não sai. O fogo vem e ele não sai. Porém, aquela voz o atraiu, porque aquela voz era algo que era novidade para ele. Compreendem isso? A doçura do Espírito Santo passou despercebido na vida de muitos homens no Velho Testamento. Por isso que eles viam Deus como um Senhor, aquele Deus que pune, inclusive Davi, inclusive os salmistas. Eles tinham o Espírito Santo, sim, mas eles não compreendiam a essência dessa pessoa. Por isso que Jesus veio preparar o caminho para mostrar para os seres humanos quem é de fato a pessoa do Espírito Santo. Como que ele age, como que ele é, qual é as suas características internas, qual é o seu temperamento, como essa pessoa se move. Isso foi ficar um pouco mais tangível depois que Jesus veio. Então, Isaías 63, verso 10, Precioso Espírito, me conecta, eu não posso ficar sem o Senhor aqui. Ei, Anassuriasaio. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito, o seu Espírito Santo. Por isso lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então grave essas duas palavras. Em Gênesis 6, a Bíblia usa o termo contenderá. O relacionamento não pode fluir através disso. O Espírito Santo não pode ficar obrigando você, brigando com você para que você consiga funcionar. Agora aqui a Bíblia diz que eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Essa palavra contristaram o seu Espírito Santo, ela revela muito mais do que os olhos rasos que passam por um texto como esse podem ler. A palavra contristaram aqui em língua hebraica é azav ou azab. Essa palavra quer dizer atormentar e afligir. Eu quero falar uma verdade com vocês aqui hoje. Eu sei que provavelmente vocês não ouviram algo assim antes, mas eu já tive o privilégio de perscrutar um pouco da dor que passa dentro do coração da pessoa do Espírito Santo. E não tem outro termo a não dizer isso, não seja uma aflição, um tormento. A Bíblia diz que aquele povo no deserto atormentaram e afligiram o Espírito Santo.
Isso revela que ele é muito mais sensível do que nós pensamos. A Bíblia não diz que atormentaram Deus Pai. A Bíblia não diz que atormentaram o nosso Cristo. A Bíblia diz que atormentaram o Espírito Santo. Esse termo, a chegar ao ponto de atormentar alguém, é quando essa pessoa está em um nível de percepção, de sensibilidade tamanha que um sino consegue deixá-la com dores de cabeça e a loucura, um sininho pequeno batendo, porque a percepção é muito sensível. O Espírito Santo, ele é tão sensível que um sentimento que você gera, uma palavra que você fala, você fere ele ao tal ponto de o atormentar, de o afligir. É a mesma coisa de você estar em um ambiente, você que sempre foi quietinho, sempre não gostou de aqueles ambientes de bagunça, de fuzuê, aí de repente você que sempre viveu em uma família estável, te pega, e você que não gosta de... Aqui no Brasil nós temos o funk, te coloca no meio de um baile funk, aquela barulhada toda de droga, e as mulheres passando de shortinho, os caras passando tudo suado, aquele barulho passando de um lado pro outro, e você se vê ali naquela situação, você começa a ficar atormentado com aquilo, e aquilo te deixa a loucura. O Espírito Santo, o Santo Espírito se sente assim no quesito de emoções que nós geramos. Aqueles homens, eles eram tão duros de coração que conseguiram machucar a pessoa do Espírito Santo. Eu quero lhe dizer, esses homens não são diferentes dos homens dos nossos dias. Não são diferentes dos pastores, me perdoem, pastores, que fazem as coisas acontecerem debaixo de liturgias, de demagogias, tudo planejado. E toda vez que você simplesmente nega algo para ele, você o atormenta. Pensa em alguém que quer estar com as melhores intenções do mundo, querendo fazer algo para você, por você, e você fecha a porta na cara daquela pessoa e fala não. Aquilo dói, cara. Aquilo fere. E a gente faz isso com um Espírito Santo todos os dias. O sistema religioso faz isso em cultos todos os dias. Ninguém abre uma oportunidade para ele. Excluem ele. Além de excluírem ele, ele se sente fora da casinha, em um lugar onde ele se sente como se fosse você em um baile funk, com aquelas músicas todo torta, aquele negócio horroroso, cara. É assim que ele se sente na maioria dos nossos cultos. Ele tromba com pessoas depravadas, pessoas que estão cantando, mas estão vazias, pessoas que não têm princípios, pessoas devassas, pessoas que não o amam, pessoas que estão ali, estão maquiando coisas, estão manipulando coisas. E ele se sente mais triste ainda quando alguém começa a operar no poder dele. Embora ele participe, isso não quer dizer que ele está aprovando. Ele participa para que em algum ponto ele consiga assumir o controle e por misericórdia ele nos levar à verdadeira essência que a gente já perdeu há muito tempo. Precioso Espírito Santo. Sim, Senhor. É sobre nós derrama tua. Eu quero te apresentar hoje o Espírito Santo como você nunca viu. Eu quero te mostrar coisas em Deus que eu tenho guardado durante muitos anos aqui. O que me surpreende no Espírito Santo é que ele recebe açoites nas costas todos os dias. Se levanta, parece que eu posso ver o meio cambaleando e fala com as mesmas pessoas que o feriram: eu estou aqui. Precisar de mim, eu estou aqui. Nós temos que entender que os soldados romanos não são os ímpios. Os soldados romanos somos nós.
com azorragues nas mãos, pela dureza do nosso coração em julgar alguém pelas vestes, em julgar alguém porque está um mês sem ir no culto, em julgar alguém porque está escutando músicas do mundo, e nós esquecemos que se ele se move na escuridão, se ele se move em uma terra destruída, porque nós não podemos nos mover com ele? Porque nós não podemos entender que vai muito além de um simples gesto momentâneo de uma pessoa, que envolve raízes. E quando ele olha para dentro de nós, ele consegue nos perdoar das ofensas que nós, de forma horrível, o ferimos ao longo do nosso dia a dia. Ele consegue nos perdoar porque ele sabe que nós fomos feridos antes. Ninguém parou para treinar nossa sensibilidade. Agora ele está arriscando mais uma vez o relacionamento com a humanidade. Agora mais uma vez ele quer se aproximar de nós. E os homens continuam contendendo com ele. Sabe, eu tenho, infelizmente, o privilégio de conviver com pessoas que contendem comigo todos os dias. Pessoas que, por mais que você saiba o que você estejam falando, essas pessoas te questionam sem o mínimo senso. Pessoas que sempre dão palpites em cima de algo que é tão claro. Pessoas que não aceitam receber direções. Pessoas que não aceitam receber princípios. Pessoas fechadas, pessoas resistentes. E conviver com esse tipo de gente é muito difícil, cara. É muito difícil. E a insistência dele continua sendo essa. Obrigado, Jesus. Ok. Quero falar uma coisa com vocês aqui. Rapaz, o negócio pesou aqui. Madécia. Meu Deus. Quase fui ao chão aqui, embora eu já esteja no chão. Perdi as forças totais aqui do corpo aqui agora. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero compartilhar algo com vocês. Chega um certo momento do relacionamento que você começa no caminho certo. E de repente você se vê e você não está mais ali. De repente você se vê e você está usufruindo, está chorando, você está debaixo da unção, mas não é amigo dele. Isso se torna tão delicado porque, afinal de contas, você está debaixo da unção. Afinal de contas, você está operando no poder. Afinal de contas, você está crescendo na sua vida espiritual. Mas a questão aqui agora não é essa. A questão é o que ele está sentindo. A questão é como o seu coração deve estar. Nos nossos dias, o que vai contar nos homens que de fato se relacionam com Deus não é o que eles operam, mas é aonde o coração deles está. O coração deles está na exibição do poder. O coração deles está na exibição do conhecimento. O coração deles está em usufruir de atmosferas, de sensações maravilhosas que ele pode produzir. Isso é muito fácil de confundir com a própria pessoa dele, mas nós temos que parar para entender que ele propriamente, se nós gostássemos dele exclusivamente, nós não iríamos necessitar de nenhuma dessas coisas para estar perto dele. A partir do momento, precioso Espírito, que a gente
coloca a nossa dependência sem perceber, porque nos foi ensinado assim. Nós lemos assim. Os ministros que operam na unção, eles ensinam assim hoje. Então a gente assimila estar com Ele com estar com a presença dEle. De estar com Ele, de estar com a unção dEle. Mas a questão é que sem a unção, sem a presença, Ele ainda é Ele. Compreendem? Oh, Espírito Santo. Chegou um tempo que eu me vi que eu estava usufruindo de coisas preciosas dEle, mas eu tinha perdido aquela chama no coração de estar literalmente me importando com o que passa no coração dEle. O que Ele quer de mim, o que Ele quer para mim. Sabe aquele negócio de chorar, de passar horas? Isso é necessário. E da vassoura que for que saiu de vaso. Espírito Santo, até onde o Senhor quer que eu vá? Até onde o Senhor quer que eu vá? Ele me disse aqui para falar para vocês como eu conheci Ele. Você lembra que eu disse que Ele age por detrás, justamente porque Ele é sensível. Porém, a partir do momento que o seu coração se alinha, o deseja, de fato o deseja, você começa a atrair, porque tudo aquilo que você deseja, você atrai. Tudo aquilo que você deseja, você atrai. Então, eu desejava de verdade, de todo o meu coração. Então, eu automaticamente fui atraindo Ele para perto de mim. A questão é que as pessoas querem o Espírito Santo próximos delas, sem que elas não o desejam. Então, foi quando eu me lembro que em Santa Luzia eu comecei a perceber Ele, porém Ele foi como os mineiros, Ele foi comendo pelas beiradas até de fato Ele se revelar. E o relacionamento com Ele começa assim, Ele começa te dando pequenos sinais dEle. Porque Ele dá sinais pequenos, porque Ele quer desenvolver em você a percepção em coisas pequenas. Por isso Ele começa dando sinais pequenos. Porque o que vai te fazer ser grande não são sinais grandes. O que vai te fazer ser grande é a percepção em coisas pequenas. Um grande homem de Deus não é aquele que o anjo desce do céu tocando trombeta e fala com ele. Não, um grande homem de Deus é um homem que quando Deus sussurra lá dos céus, aqui na terra ele consegue ouvir. Ele se levanta e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se Deus precisa de fazer muitas coisas ou grandes coisas para se comunicar com você, eu quero te falar, o seu nível ainda está baixo. O nível começa a ficar um pouco melhor. E é um tipo de gente que Ele procura, e Ele faz questão de nos treinar assim, a reconhecer Ele em sentimentos tão pequenos dentro de nós. A reconhecer Ele em sinais tão pequenos. Eu lembro que Ele começou a tocar em mim fisicamente. Eu comecei a sentir em Santa Luzia isso de madrugada. Eu acordava para ficar com Ele. O grande X da questão é que por diversas vezes eu ficava frustrado. Durante bons tempos eu cheguei a bater minha cabeça no chão, no guarda-roupa, muito frustrado. Foi quando um dia eu deitei no chão e disse: se o Senhor vier, tudo bem, se o Senhor não vier, eu vou ficar aqui, porque eu não quero nada mais nessa vida a não ser o Senhor. Eu me lembro que nesse dia os meus olhos espirituais abriram e eu vi flechas de luz passando por todo o meu quarto. Passava pelo guarda-roupa como muito rápido. E aquele lugar foi tomado por uma atmosfera sobrenatural. Comecei a perceber que a questão nem sempre são as técnicas para atrair Ele. Porque nós somos como caçadores que
fazemos armadilhas para capturar presas, para depois exibi-las. E o X da questão não é você preparar algo metodicamente espiritual. Metodicamente espiritual. Meu Deus, que palavra junto que forma um nó aqui agora. A questão é que o que deve atrair ele é a intenção do seu coração. Então quando eu disse, se o senhor vier, tudo bem, se o senhor não vier, eu quero estar aqui. Ele chegou. E foi muito real para mim. Depois daquele dia eu comecei a estudar. Eu lembro que sobre nós. Eu me levantava à volta de 5 horas da manhã. Eu dormia numa beliche na parte de cima, o meu irmão na parte de baixo, sem acender a luz, a luzinha do celular, aqueles Nokia tijolão. Pegava a minha biblinha e ia ler. Eu me lembro que uma vez eu senti alguém acariciando os meus cabelos enquanto eu lia aquela biblinha e convidava ele. Depois de eu sentir isso, eu percebi que era ele. Eu falei, rapaz, não é possível que eu vivi isso aqui. Muito novinho, muito novinho. Ele estava querendo me mostrar o quanto ele é dócil, o quanto ele é amigo. Sorrateiramente ele foi se revelando para mim até que hoje as coisas estão do jeito que estão. Mas nesse tempo eu ficava muito frustrado, porque embora eu vivia isso, eu não conseguia me manter conectado nele. Qualquer entretenimento, qualquer coisa que acontecia ao longo do meu dia, eu me perdia, eu me desconectava. Eu sinceramente não sei o que acontecia comigo. E aquilo me frustrava muito. Me frustrava tanto que eu falei assim, não é possível que eu deixei esse tempo todo sem falar com ele, porque era uma pessoa real. Não tô falando de um amiguinho imaginário, eu tô falando de alguém tangível, próximo de você. E o engraçado é que por diversas vezes eu tive dúvida se aquilo que eu tava vivendo era real ou não. Até que um dia, que com por volta de 12 anos, mais ou menos, eu me lembro a minha idade, eu impus as mãos sobre uma mulher com câncer, com um tumor, e o tumor desapareceu na hora. Ele começou a me dar evidências que aquilo não era uma utopia, não era uma imaginação, era real. Muitos de vocês ainda se relacionam com ele, mas não acreditam que é ele. Onde vocês vivem algo, vivem coisas que vocês não acreditam que é ele. A veracidade de tudo isso que você está vivendo vai vir quando você continuar com seu coração intencionado nele. Ele vai fazer questão de mostrar para você que foi tudo real. A sua alma vai querer falar dentro do seu ouvido, isso é mentira, isso é falso, isso é uma sensação. Por isso que é importante a nossa alma estar silenciada, para que a gente possa simplesmente, quando entrar nessa presença, usufruir de tudo aquilo que ele tem. Literalmente tudo aquilo que ele tem. Sobre nós derrama teu espírito. O engraçado que o sono, agora eu tô começando a ficar com um pouquinho de sono aqui enquanto eu falo com vocês, e a gente consegue perceber que o radar que capta o espiritual começa a dar aquelas baqueadas assim no consciente, claro, o seu homem interior, o seu homem espiritual, ou seja, o seu espírito, claro que está absorvendo tudo mesmo dormindo, mas no termo consciência a gente sente aquela baqueada. Eu tô me esforçando aqui porque ele quer que eu fale mais algumas coisas. Hey. Senhor, Espírito Santo, sim, Senhor. Então,
Jesus foi tão manso, tão meigo. Todas aquelas atitudes que Jesus fez era exatamente tudo aquilo que o Espírito Santo faria e faz por nós. Como Jesus se relacionava, como ele falava, as respostas que ele dava, as vezes que ele se calava. Jesus era um homem que abria a sua boca com propósito. Ele estava simplesmente expressando quem era o Espírito Santo, ou seja, o próprio Pai dentro dele. Amém? Alguém disse assim, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Então deixa-me te fazer uma pergunta. Você é um corpo, uma alma ou um espírito? Você deveria me responder, você é um espírito. Então a pessoa em si não é aquilo que está por fora, a pessoa é o espírito que está dentro dela, que é a essência de quem ela é. Por isso o Espírito do Pai é a simples e pura essência de quem ele é. O meu espírito sou eu, o Espírito do Pai é o Pai. Compreendem isso? Só que de forma doce, de forma meiga, sorrateira e preciosa demais, para conseguir nos ganhar de forma onde que ele age através da liberdade, sem imposição. Obrigado, Jesus. Então, quando Jesus ele expressava os sinais, ele expressava quem ele era a expressão viva do próprio Espírito Santo nele. Eu creio que vai chegar um tempo que o relacionamento com Deus vai levantar homens e mulheres que cada passo deles, cada palavra que sair da boca deles será a própria pessoa do Espírito Santo, a expressão viva de quem é o Espírito Santo no corpo, no gesto, no dia a dia de cada uma dessas pessoas. Eu creio que Deus vai levantar homens a esse porte. Quando chegar esse nível, o nível que Paulo disse, já não vivo mais eu, Cristo, ou seja, o ungido, fazendo menção ao termo carisma ou crisma em grego, que é a manifestação do Espírito Santo. Na verdade, o texto então fica mais um pouco mais profundo. Já não vivo mais eu, mas o crisma vive em mim, ou seja, já não vivo mais eu, mas a manifestação da unção através do Espírito Santo é que vive em mim, ou seja, Cristo vive em mim. Cristo é simplesmente a expressão do Espírito Santo. Jesus, o Cristo, Jesus, aquele que expressa no seu corpo físico, que expressa para toda a humanidade quem é o Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo. Ruach HaKodesh é, em tradução em forma literal, Espírito do Santo, mas nós podemos ir além. Ruach HaKodesh também pode ser interpretado como Espírito o Santo, porque o Ra pode ser traduzido como do ou como o Espírito, o Santo. Ele não é um santo, ele é o Santo. Quando eu digo Espírito, o Santo em língua hebraica é Kadosh. Kadosh deu vertente à palavra Kiddushá, que é santidade, mas Kadosh em si quer dizer santo. A palavra santo veio do termo separado, Ruach HaKodesh, Espírito, o separado, porque ele não se mistura com ambientes, ele não se mistura com culturas, ele não se mistura com personalidades. Muito pelo contrário, quando ele chega, ele veio para mudar o ambiente. Ele não se mistura, ele muda, ele transforma. Ele não se mistura com a cultura, ele muda a cultura. Ele não se mistura com pensamentos, ele transforma pensamentos. Por isso, Ruach HaKodesh, ele é excêntrico, ele é
Ele é puro, ele é único. Nele não há variações. O Espírito Santo, o termo exato para ele seria esse. A grande questão é que muitas das vezes ele faz questão da sua chegada justamente para as pessoas reconhecerem. Por exemplo, ele andou com Jesus durante 30 anos. 30 anos ele não se manifestou. Porém, para que o reconhecimento das pessoas comece a ser captado nele, através da pessoa de Jesus, quando Jesus ele é batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que João vê o céu aberto, o Espírito Santo descendo sobre Jesus como forma corpórea de uma pomba, ou seja, o único animal que não tem fel, não tem amargura. É impossível estarmos nele estando amargos. O Espírito Santo fez questão de mostrar a sua chegada, não era porque ele havia chegado naquele momento, mas naquele momento ele anunciou a sua chegada, depois que a justiça foi praticada. Obrigado, Jesus. Eu quero te falar que, embora ele esteja em muitos lugares, eu posso dizer em todos, como o Salmo 139 diz, se eu fugir para lá, para cá, se eu cavar um buraco, lá tu estás. Se eu for para mais profundas águas, ali estará. Ali o salmista estava falando do Espírito Santo. Embora ele esteja em todos os lugares, ele não faz notória a sua chegada em todos os lugares. Ele só faz notória a sua chegada nos lugares aonde as pessoas o estão esperando e aonde há prática de justiça. Por isso que ele veio em Mateus 3, porque João estava esperando. Como que eu sei disso? A Bíblia diz que João, ele testemunhou dizendo: aquele a quem tu vires descer o Espírito Santo, esse é o Cristo. João estava aí esperando a chegada do Espírito Santo como sinal de que Jesus realmente era o Cristo. Ou seja, o Espírito Santo estava sendo desejado, ele estava sendo aguardado, ele estava sendo querido. Por isso ele fez notória a sua chegada, não é porque ele não estava ali. Ele faz notória a sua chegada onde as pessoas querem vê-lo chegar, onde as pessoas querem vê-lo chegar, onde as pessoas estão aguardando ele. No precioso nome de Jesus. A Bíblia diz em João... Gente, que sono é esse? Também já está muito tarde aqui. A Bíblia diz em João, capítulo 20, que Jesus assopra sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo já estava neles e com eles. Porém, ele faz notória a sua chegada em Atos capítulo 2. Compreendem isso? Porque em Atos capítulo 2, embora ele já estivesse ali, depois de 10 dias ele estava sendo desejado, estava sendo ansiado, querido, porque Deus não despeja água sobre terra que não tem sede. Deus não vai gastar mais, o Espírito Santo não vai contender mais com quem não quer nada com Ele. Se você não quer nada com Ele, tudo bem. Ele fica no modo blackout na sua vida, fica no modo off na sua vida. Mas tudo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5 foi: não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, não deixe ele no modo blackout, não deixe no off. Deseja ele, queira ele, queira estar perto dele, queira se relacionar com ele. Oh yeah, não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós.
Precioso. Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós te desejamos. Vem nos avivar. Meus queridos, o engraçado dele é que quando ele chega, ele nos esconde. Ele não mostra quem você é, ele mostra quem Jesus é. Quando ele chega, ele não mostra o quão ungido você é. Ele mostra o quão é lindo o ungido Jesus. É engraçado que quando Jesus sobe um monte na transfiguração, quando ele chega como uma nuvem, envolve, ele sempre esconde. Ele sempre nos esconde. A Bíblia diz que quando Jesus está subindo uma nuvem, o ocultou, o escondeu verdadeiramente. Tu és Deus que te ocultas. A primeira coisa, um sintoma que quando ele está na vida de alguém, essa pessoa está aí escondida. Aquele desejo de se mostrar. Eu fico vendo gente, meu Deus do céu. Acabou de ser curada, já tem que pegar para dar testemunho, já tem que colocar um microfone na boca e tem que dar testemunho, pôs as mãos, caiu, tira foto, ou então filma. Aconteceu algo, grava, vamos divulgar, vamos nos mostrar. Só que ele nos esconde. Quantos homens têm vivido coisas tão preciosas sem ter divulgação nenhuma? A nuvem nos esconde. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, no Espírito Santo, a sombra do Onipotente descansará. Algumas pessoas me criticam porque eu não faço questão nenhuma de mostrar o quão espiritual eu sou. Muito pelo contrário, eu faço questão de mostrar o quão fraco, quão carnal eu sou, quanto eu levo uma vida aparentemente normal, eu tento fazê-la parecer assim. Porque aquilo que é valioso, que é sensível, a gente não mostra para todo mundo a toda hora. Não posta no Facebook toda hora, não posta. Gente, o relacionamento é algo que nós vivemos nas escuras com Ele, no esconderijo do Altíssimo. Por misericórdia dEle, por voz dEle, nós começamos com esse canal aqui. Mas quantas vezes eu já tive vontade de falar: Deus, eu quero excluir esses negócios tudo, eu quero esconder, eu não quero ser visto mais. Eu quero viver uma vida com o Senhor aqui quietinho. Mas aprove a Ele que isso chegasse até você. Agora, muito diferente seria que se tudo que eu ouvisse dele eu me sentisse obrigado a compartilhar, porque afinal de contas eu tenho um senso de inferioridade que necessita ser preenchido com os elogios, que bênção, que... Amados, não tem nada disso. Não precisa disso. E bem de verdade é que Ele está nos convidando para uma vida reclusa. Ele está nos convidando para o lugar secreto. Quantos querem aí? Não conseguiremos. Eu oro ao Pai para que... Eu sinto que eu só tenho muito pouco conteúdo aqui, muito pouco. Mas eu oro ao Pai que com pouco conteúdo, isso é a maravilha do relacionamento. Ele fale mais do que você, mais para você do que nos materiais que a gente liberou muita coisa.
muita palavra, muita informação. Eu não quero que gere informação na sua mente, eu quero que gere revelações no seu coração. E eu não quero ensinar você, eu quero inspirar você. Eu quero que você acredite que é possível. Afinal de contas, você está ouvindo esse áudio até esse exato minuto. Com certeza Deus tem algo especial para você hoje. Mas, irmão, eu não sei como que eu faço. Eu já tentei. A primeira coisa que você tem que fazer é retirar esse senso de que parece que Deus não quer. Isso vai impedir você mais ainda. Isso é um bloqueio para você entender o sobrenatural. Tira isso. É mais fácil você falar que você não está conseguindo do que deixar esse sentimento que parece que Deus não quer dentro do seu coração. Isso vai te travar. Outra coisa que você deve fazer é agora mesmo, nesse exato momento. Você está escutando esse fundo aqui? Eu já estou escutando ele há muito mais tempo. Antes de gravar, e eu estou me perdendo no tempo com ele. Você ouviu? Eu disse que ele é meigo, ele é doce, ele é manso. Mas chegou a sua hora de convidar ele. Chegou a sua hora de falar com ele. Ele é tão educado, ele só quer ser querido e ser convidado. Ele não vai medir palavras com você, ele não vai gritar. Ele só quer que você perceba. Sentimentos internos dentro de você vão começar a fluir. Essa é a voz dele de princípio, aceita isso. E dê valor para isso. Se você não conseguir dar valor para coisas pequenas e simples, se você não conseguir dar valor para a voz suave dele, você nunca vai sair dessa caverna. Para de querer metodologias, para de querer coisas escandalosas. Ele é assim, ele gosta de ser assim, e é assim que ele quer que você seja. Delicado. Então você vai convidar ele, ele não vai medir esforços para se interagir com você. Você vai perceber alguém se aproximando de você, é ele. Peça perdão pelos seus pecados. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Faça uma aliança com a pessoa de Jesus. É tudo o que Ele quer que você faça. Dê as mãos para Ele, com seus olhos fechados. Convide Ele agora mesmo. Você pode dizer: Precioso Espírito Santo, eu escutei falar do Senhor hoje, mas eu ainda não te conheço. Eu quero te conhecer hoje. Eu te convido agora. Vem. Respira. Diga mais uma vez. Vem. Esse é o Espírito de Deus. Eu te apresento ao seu mais novo e melhor amigo, que tem sido para mim o Espírito Santo. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, Kadosh, Ruach HaKodesh, Holy Ghost, are you welcome in this place?
Espírito Santo, é tempo de relacionamento. Nunca mais a sua vida será a mesma. Em o nome de Jesus.